Olá, boa noite para vocês. Minha Nossa Senhora, quanta luz aqui! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nesta segunda-feira, eu falei que eu ia estar aqui. Então estou. Inês estava revendo as suas comparações de foto das reavaliações e continuo chocada com a sua evolução. Está emocionante. Como eu falei para você, era uma das cinesias mais fortes que eu já vi na minha vida e o quanto conseguiu se melhorar. Vocês estão parabéns em tão pouco tempo. Fico muito feliz. De novo, ontem eu fui dar aula e antes da aula eu fui analisar as suas fotos. Gente, estou chocada, tá? Estou realmente chocada e muito feliz. Vamos seguir em frente, mulher. Muito bem, boa noite para vocês que entraram agora. Boa noite. Como vocês estão? Falei que hoje estaria aqui e estou. Então, para quem não me conhece, eu sou a Grazi Faeli, eu sou fisioterapeuta, especialista no tratamento de paralisia facial e a minha missão na vida é fazer a diferença na vida de pessoas de paralisia facial. Seja através do meu atendimento, das minhas avaliações, do atendimento da minha equipe fantástica ou dos cursos que eu dou sobre o tratamento de paralisia facial. Então, essa é a minha missão na vida, é para isso que estou aqui e para isso que estou nesta live, para cada vez trazer mais informações para vocês, para que vocês sigam no tratamento correto e consigam de uma evolução cada vez melhor, certo? Hoje irei falar sobre os motivos por que não devemos fazer fortalecimento muscular na paralisia facial. Então, muito bem, vamos lá. Quando a gente fala de tratamento da paralisia facial, é mais do que óbvio dentro da nossa cabeça, quando a gente começa a pensar o que a gente precisa. Poxa, eu tô com falta de movimento, então o que eu preciso? Fortalecer para o movimento voltar, certo? Se a gente for pensar neste sentido, de uma visão mais simplista ou de um pouco aprofundamento do que é paralisia facial, teoricamente estaria certo, mas tá errado, tá? Por que que tá errado? E aqui eu vou falar, a Zaya está... Zaya, pô... Você quer participar? Então vem, filha, vem. Olha lá, conta que você aprontou ontem, conta. Conta que você aprontou, filha, que você comeu o cabo do computador, conta. O que você está fazendo aqui? Só porque eu te dei um pedacinho de borda de pizza, agora você vem falar comigo? Você vai ficar quietinha? Você fica aqui, senão você desce, tá bom? Então vamos lá. Com o Zaya presente, vamos falar sobre o porquê a gente não pode fazer o fortalecimento muscular. Então, se a gente for pensar, né, dessa forma, de uma forma mais simplista, sem realmente avaliar o que é o motivo da paralisia facial, seria lógico. Mas, o que é a paralisia facial? A paralisia facial, ela não é uma questão muscular. Ela não é uma questão de o músculo estar com problema. A paralisia facial, ela só acontece porque o meio de condução da informação do lugar em que ela é gerado para o músculo estar com problema. Então, não é uma questão de o músculo perdeu força. Não. Quem comanda... a condução de quem comanda para o músculo que deu problema. Então, é aquela história. A gente tem o interruptor de luz, que é quem comanda, o interruptor está inteiro. A lâmpada está inteira, só que o fio que vai conduzir não está inteiro. Então, vai adiantar eu ficar apertando o botãozinho? Não. Também não vai adiantar eu mexer na lâmpada, eu tentar fazer a lâmpada, tipo, dar peteleco na lâmpada e falar assim, funciona? Funciona? Não vai funcionar. Porque o problema é no fio.
Então, ó lá, falando em Isaia, ela tá comendo o fio do fone. Isaia, sossega, filha. Senão eu não consigo trabalhar. Quem vai pagar a sua ração? Sou eu. Eu preciso trabalhar. Eles estão aqui usando o tempo deles para isso. Vou ter que pedir chamar o Rafa, né, para vir aqui buscar a Zaya. Então, qual é o problema? Se fosse o problema da lâmpada e talvez eu desse peteleco, ela voltasse a funcionar, mas não é. O problema está relacionado com o fio. Então, eu fazer fortalecimento muscular na tentativa de ganhar mais movimento não é correto. Por quê? O fortalecimento muscular em si não vai fazer com que o fio funcione melhor. Então, apesar da gente ter a ideia de que, nossa, será que indo de fora para dentro, fazendo com que o músculo contraia mais, eu vou conseguir com que o fio, né, o nervo facial funcione melhor? Isso não é uma realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar do porquê não fazer fortalecimento é porque o problema na paralisia facial não é o músculo, e sim o nervo, tá? Então, esse é o primeiro motivo de por que fazer fortalecimento muscular não é o caminho para melhorar a condução nervosa e ganhar movimento. Tudo bem por aqui? Deu para entender que o problema não é no músculo? Então, o problema é no nervo, no fio condutor. E a gente virar para o músculo e falar contrai, 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 não vai fazer o fio conduzir mais sinal. Ok por aqui? Me falem se ok, por favor. Me fala que sim, me fala que não. Vocês estão aí? Vocês se distraíram com a Zaya, é isso? Foca aqui, gente, foca aqui. Eu foco aqui, vocês focam aqui também. Me fala que sim ou que não. Joia, muito obrigada. Vamos para o próximo motivo do porquê que a gente não pode fortalecer. O que acontece? Quando a gente pensa no fortalecimento muscular, o que a gente pensa? Que precisa contrair muito para fazer muito movimento. Só que se a gente for... Sabe o que ela está mexendo? No outro fio. Se a gente for falar que analisar o músculo do rosto, ele é responsável por mexer o quê? Ele não vai mexer uma estrutura contra a gravidade, assim como o bíceps, por exemplo, que precisa mexer um braço inteiro. E um braço que pode estar segurando, por exemplo, uma lata de tinta. Então, ele precisa ter força para vencer a gravidade e vencer uma resistência que pode ser grande, como a lata de tinta. Já os músculos do rosto, ele é responsável pelo quê? Mexer pele, gente. O músculo puxa pele e, no máximo, outros músculos. Então, o músculo do rosto não precisa ter grande força. Uma pequena quantidade de força já é suficiente para fazer essa função. Então, quando ele começa a ter a condução nervosa, essa condução, por mais que ela não esteja perfeita, ela já é suficiente para gerar grande parte do movimento que a gente quer. Então, o que a gente precisa não é fortalecer, é que a condução comece a acontecer para que essa contração inicial já seja possível de gerar movimento. Então, a gente não precisa fortalecer porque não precisa de grande força. O começo da condução já é suficiente para movimentar pele e outros músculos. Certo? Do segundo motivo do porquê não fortalecer? Ok? Me fala se é ok. Então, o primeiro é porque o problema não está no músculo. O segundo é porque esse músculo, quando ele começa a contrair, ele não precisa de grande força. Ele só precisa de um pouquinho, tá? Ele foi feito... Até para vocês terem uma noção, quando a gente fala de graduação de força muscular do rosto, enquanto no resto do corpo a graduação vai de 1 até 5, no rosto ela vai de 1 a 4, porque eu não preciso de grande força. É só um pouquinho, tá?
O segundo motivo é que quando a gente faz exercício de fortalecimento, então, por exemplo, vamos imaginar que você foi lá no seu tratamento e o profissional falou para você: levanta a sobrancelha, levanta, 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 levanta. E você está fazendo com força. O que você está fazendo? Você está pensando no movimento para fazer aquela força. Lembra que eu falei que, se vocês não lembram ou quem está chegando aqui agora, o movimento do rosto, ele não é pensado. A gente não fica pensando para movimentar no normal, na situação normal. Então, o interruptor, aquele que é responsável por gerar o movimento principal do rosto, é uma região do cérebro que promove movimentos automáticos. O que são movimentos automáticos? São movimentos que não passam pelo pensamento, que não passam pelo planejamento, tá? Então, quando você vai tentar trazer o movimento mais próximo do normal do rosto, lembra? Movimento, tá? Mais próximo do normal do rosto, eu não quero ficar pensando, porque normalmente eu não pensava. Se a gente faz exercício de fortalecimento muscular, eu vou mudar o lugar que está comandando o meu rosto. Eu vou sair do normal, que é um movimento não pensado, para um movimento pensado. E aí eu estou me afastando do que é normal. E sempre que eu me afasto do que é normal, os movimentos acontecem com erro. Vou dar um exemplo para vocês de como é fácil perceber que isso está acontecendo. Pacientes que estão com paralisia há mais de 2, 3, 4 meses, eles começam a pensar tanto no movimento do rosto que demoram mais, por exemplo, se vai sorrir numa situação com os amigos, não tem aquele sorriso, por mais que seja assimétrico, que é normal, que tá tudo normal na situação, que tá tudo bem. Acontece a piada, em vez de ir numa expressão espontânea, tem aquele, parece que atrasa no rir da piada, como se não tivesse até entendido. Por quê? Pensa tanto para rir que fica mais demorado. Isso não sai natural. Então a gente consegue perceber quando a gente avalia um paciente que está com mais 3, 4, 5, 6 meses de lesão, que as expressões naturais elas demoram para acontecer. Porque o paciente está tão focado em pensar no movimento que ele não deixa acontecer naturalmente. Então é aquele paciente que você percebe que demora mais a resposta da expressão, porque a estrutura já mudou e você está se afastando do normal. Então, o terceiro motivo pelo qual você não pode fazer fortalecimento é que você afasta do normal. Você começa a fazer um movimento que tem muito mais chances de erros. E, gente, o que é movimento com mais chance de erro? É movimento com contração de músculos que não fazem parte daquele movimento. E aí, o que acontece? Mais chance de contratura, compensação e cincinesia. Então, você fazer fortalecimento muscular ensina movimentos com erro, por mais que você não queira ensinar isso, eles vão acontecer e você tem mais chance de compensação e cincinesia. Certo? Vou repetir. Primeiro, porque a causa não é do músculo. Segundo, porque a gente não precisa de grande força, você precisa de um pouco de contração para conseguir movimentar. Terceiro, você vai estar pensando no movimento e o movimento normal do rosto é automático e não pensado, certo? E quarto, por que não fazer fortalecimento? Imagina que você já está num processo de começo de contraturas e cincinesias, tá? Por mais que esteja no começo. Na hora que você faz o fortalecimento muscular, você não consegue ter a seletividade para fortalecer somente aquele músculo que você quer. Então, o que acontece? Você fortalece junto o músculo que tem cincinesia.
Então, ao invés de você ganhar seletividade e naturalidade, você favorece a cincinesia. É impossível você fazer qualquer movimento de fortalecimento, de mímica, sem contrair junto o músculo que tem cincinesia. Então, fazer movimento de fortalecimento muscular vai levar a mais cincinesia e vai deixar o músculo da cincinesia mais forte ainda. O que acontece? Você começa a fazer esses movimentos e o seu rosto pode piorar. Você pode até ter mais volume de contração, mas os movimentos passam a ser menores. Você passa a ter restrição de movimento, tá? Então, esse é o quarto motivo. Você não vai conseguir fortalecer somente aquele músculo e o seu movimento vai piorar, certo? A partir de tudo isso que eu falei, tá claro que não dá para fazer fortalecimento muscular nos músculos do rosto depois da paralisia, porque isso, primeiro, que não é o motivo, e segundo, porque vai atrapalhar. Não é o motivo, assim, não é fortalecendo que você vai ganhar mais movimento, e segundo, que fortalecendo você vai perder movimento. Então veja como o exercício de fortalecimento te afasta do que você quer de duas formas. Uma, porque não é isso que vai fazer você melhorar, e segundo, que isso é o que vai fazer você piorar. Pior impossível, certo? Então, mais uma vez, eu foco que o ganhar o movimento não envolve fortalecer, sim analisar muito bem o que está atrapalhando. Seja aquelas limitações que impedem o movimento de fluir naturalmente, sejam as restrições que começam a puxar ele no sentido contrário. Portanto, para você ter uma melhora da paralisia, você precisa sim ir na direção de permissão do movimento e não empurrar o movimento, certo? Me mandem perguntas com relação a isso, por favor, e eu vou respondendo as perguntas que estão aqui, tá? Vamos lá. GG Santos. Oi, doutora, boa noite. Quanto tempo? Minha paralisia foi embora 100%. Às vezes sinto o lábio contrair. GG, com essas informações eu não consigo te dizer todas, não consigo te responder completamente. Eu precisaria saber há quanto tempo você teve a paralisia. Por quê? Tem dois fatores. Primeiro, se você teve uma paralisia há mais de 8, 9, 10 meses e você está com uma recuperação de 100%, pode ser sim que às vezes a sensação do rosto fique um pouco diferente, porque por mais que tenha uma recuperação completa, tem uma alteração lá nesse fiozinho, tá? Então tem uma alteração, você pode sentir diferença. Agora, se você teve a paralisia há cerca de 3, 4, 5 meses e você está sentindo às vezes o lábio repuxar, é um super sinal de atenção. Porque com 3, 4, 5, 6 meses é quando começam as cincinesias, que a gente não percebia antes e elas só começam a aparecer nesse momento. E aí, o que as cincinesias vão fazer? Elas vão começar a puxar o seu movimento para o sentido contrário, atrapalhando o seu movimento. Então, enquanto você estava ganhando, você pode começar a perder. É importante analisar com relação a isso. Zaya, o que você está aprontando? Ai, ela pegou alguma coisa para comer, não sei o que. Socorro. Gente, essa cachorra, esse fim de semana tá o caos. Vamos ver o que mais. Deixa-me ver, subiu lá para cima. A Inês, estou no Rio agora com amigos e família. Vou melhorar ainda mais com tanta energia boa, tenho certeza. A Lígia perguntou, quando vai ter presencial? Acabou de ter esse fim de semana presencial, agora não tem previsão. Mas
tem o curso online. Então, você pode ou me mandar direct ou entrar direto no link, que lá no link que tá na bio tem o curso online para você adquirir e conseguir atender com muito mais qualidade os pacientes, tá? Vamos ver aqui. Por que todos os lugares fazem fortalecimento? Porque eles não são especialistas. Não são profissionais que vão estudar a fundo o que é paralisia facial e acreditam que estão fazendo bem, um tratamento bom, tratando o rosto como se estivesse tratando o corpo, sendo que o tratamento do corpo é completamente diferente do tratamento do rosto, então a gente tem que separar. Quem trata corpo muitas vezes não tem especialidade para tratar o rosto, tá? Vamos ver o que mais. Que bom que vocês estão entendendo. Ótimo. Eba, Magali, temos avaliação quinta-feira. Mais artes. Chegando aqui agora, estou como na segunda paralisia. Uma há uns 7 anos atrás e outra há 15 dias. Muito grata pelas informações. Força aí, mais artes. É punk, mas... Primeiro, você tem que garantir que você está tomando os medicamentos corretos, por mais que faça 15 dias já, precisa ver se os medicamentos foram os corretos na dosagem correta, tá? E se agora o seu processo já começar o processo de tratamento e que ele seja da forma correta para prevenir, para trazer a sua melhor recuperação e prevenir as sequelas. A Angélica fez cirurgia de chivanoma há 6 meses e ainda está com paralisia facial. Você está fazendo o tratamento, Angélica? A Tati também não vê a hora da consulta. Oba, Tati. A Mais Artes falou, em uma foto, após a primeira paralisia, eu fazia isso, parava para pensar, para conseguir sorrir e não fechar o olho. Uma foto não conseguia tirar uma foto natural, pois é. A gente começa a pensar demais sobre o rosto. A Helena perguntou, quem está com espasmo pós-paralisia precisa fazer físio? Com certeza, tá? Porque esses espasmos podem se tornar uma cincinesia e quanto antes a gente interromper a evolução dessa cincinesia ou direcionar melhor essas cincinesias para que elas não fiquem tão intensas, a sua resposta vai ser melhor. Se a gente não trata, elas vão ficar cada vez piores, tá? Oi, Lana! Lana, começou a sentir uns choquinhos no canto da boca do lado paralisado. Lana. Pode ser um repuxar aí, tá bom? Lana, me lembra quanto tempo de... Deixa eu ver aqui. Me lembra quanto tempo de lesão mesmo? Deixa eu achar você aqui. Cadê você? Pois é, dona Lana. Tô olhando você aqui, tá? Então, ó, lesão em outubro de 2021, né, por síndrome de Hansen-Hunt. Muito bem, uma das coisas importantes, Lana, o que que é? Quando a gente começa um tratamento, tá? Principalmente esse que a gente tá fazendo aqui, quando os primeiros meses, eles são focados, a gente consegue, através do tratamento, mexer em estruturas superficiais. Se a gente não permanece no tratamento, o que acontece? O que a gente ganhou, a gente volta a perder. Porque demora cerca de 3 a 4 meses para que o que a gente ganhou superficialmente realmente se torne permanente. Então, esse é um problema, Lana, de ter parado. Porque o que você evoluiu, você pode começar a perder, tá? Pense bem sobre isso. Então, o que eu tô vendo aqui, né? Você realmente fez 3 meses de tratamento. E aí, pode acontecer da gente começar a ter uma piora de novo. Não é que você não vai conseguir evoluir mais uma vez, mas o que você conquistou... não deu tempo pela formação de estruturas mesmo do sistema neurológico de se tornar, do aprendizado se tornar permanente, tá? A laser na reabilitação eu só indico se o paciente está realmente na fase flácida e somente no ramo em que está flácido.
Lembra que a gente tem muitos pacientes que têm falta de movimento, mas não é por flacidez, é por rigidez, tá bom? A Helena, estou com espasmo após a paralisia. Meus movimentos voltaram 100%. Devo fazer fisioterapia? Com certeza deve. Porque pode ser que esses espasmos vão direcionar para uma cincinesia. Se você não tratar, é aquilo que eu falei. Pode virar uma cincinesia e ela pode ficar mais forte, tá bom? Helena, quanto tempo de lesão? A Cris falando, por fazer exercício de fortalecimento, hoje eu estou com cincinesia. Lembrar, Cris, a cincinesia ela pode sim ser favorecida pelos exercícios de fortalecimento, mas não é a única possibilidade. Dependendo do grau da lesão, já teria um pouco, mas não tanto. Então é super importante isso que você falou. O fortalecimento pode piorar. Vamos ver o que mais. A Luciane perguntando, permissão de movimento seria alongamento? Não somente, tá? Não é só o alongamento ou massageamento, precisa realmente analisar se é uma questão de liberdade, de restrição e principalmente na questão da cincinesia, só massageamento e alongamento não resolve. Precisa de um direcionamento do tratamento mesmo, não dá para resolver sozinho. Vamos ver. Permitir, tá, a Zilda perguntou o que é permitir o movimento. Zilda, quando o nosso rosto, como eu falei, ele é um movimento automático. Eu não preciso pensar. Depois de uma paralisia facial, que é uma lesão nervosa periférica, é natural do corpo, se tiverem fibras viáveis, que aconteça a regeneração, reinervação, remineralização. Então, já é natural do corpo a contração. Só que o que acontece? Pelo tempo sem movimento, pelo tempo com tratamento errado, pelo tempo que o rosto começa a se movimentar para tentar compensar a falta, cria-se aderências, encurtamentos, contraturas. Tudo isso impede que o movimento natural aconteça, porque é como se tivesse um monte de teia de aranha, um monte de ferrugem, um monte de coisa que impede que ele aconteça. E fora isso, além dessa questão de liberdade de movimento, você tem uma mudança da paralisia que pode acontecer para uma fase de sequela, que começam a aparecer as cincinesias. Cincinesias são contrações involuntárias, ou seja, que nem esses espasmos que as meninas estão falando. Você não controla, eles acontecem. Só que eles começam a acontecer na hora que você está fazendo o movimento e eles começam a puxar para trás, tá? Então, quando eles puxam para trás, você começa a ter uma restrição. Então, além de você não conseguir ter uma fluidez no movimento porque você tem aderência, encurtamento, contraturas, você começa a ter alguém fazendo força contra. Então, isso não permite o movimento, porque o natural pós a paralisia, se você tem fibras que estão intactas, é o movimento, tá? Gente, eu tô até com medo, juro, eu tô até com medo de ver o que a Zaya está mastigando, porque eu estou aqui escutando ela mastigar muito. Tipo, não sei se é papel, eu acho que eu já sei. Ela deve ter roubado a caixa da pizza. Então, acho que é papel, não sei se é lata de lixo. Ai, gente, eu não precisava disso agora. Não precisava. Mas tudo bem. Ah lá, a Angélica falou que tá fazendo reabilitação há 6 meses, é isso? Ai, obrigada, que estão elogiando o curso online. Muito, muito obrigada. Gente, eu não falo de bandagem no meu curso porque eu não sou instrutora de bandagem. Então, seria imprudência e antiético da minha parte ensinar uma coisa que eu não sou instrutora, tá? Então, eu não posso falar sobre bandagem. A bandagem, ela é sim super poderosa se ela for usada correta com alguém que fez o curso e que sabe muito bem de paralisia e músculos da face, tá? O Peu tá perguntando, você queria saber quais movimentos são ideais para ter um bom resultado. Peu, é isso que eu acabei de falar. A questão não é o movimento para te ensinar a fazer os movimentos. Não é exercício para te ensinar.
é o contrário, é analisar o seu rosto e ver o que está atrapalhando. É isso que faz um tratamento de qualidade. Um tratamento correto e de qualidade não vai virar para você e falar assim, faça mais, levante a sobrancelha, sorria dessa forma, faça bico, mostre os dentes de baixo, faça triste. Isso não é tratamento de qualidade. O tratamento de qualidade vai olhar para o seu rosto e vai falar assim, na hora que você levanta a sobrancelha está acontecendo isso que está atrapalhando e para resolver isso nós vamos para essa intervenção, tá? Exercício para ativação vai te atrapalhar. Realmente devo ter perdido minha pizza do jantar hoje. Ó, o Peu tá falando, tô com 2 meses e 1 dia e não tive nenhum movimento no rosto ainda. Precisamos ver, Peu, se você realmente está flácido, é aquilo que eu falei de rigidez, tá? Porque com 2 meses você pode sim desenvolver uma rigidez. Ainda mais porque você falou que a sua aparência tá ótima, quer dizer que o tônus não tá tão mais baixo, tá bom? A Samara, ainda se usa criostimulação? Não, Samara, na verdade nunca deveria se ter usado. Porque a criostimulação, você vai, primeiro, diminuir a condução nervosa. Segundo, você vai diminuir a vascularização. Você vai estimular um reflexo que chama trigêmeo facial, que é qualquer estímulo doloroso, você contrai o rosto com uma forma pouco seletiva ou nada seletiva que favorece as cincinesias. Então nunca deveria ter sido usado, muito menos agora que a gente sabe mais sobre isso. O Genival perguntou que remédio usar para melhorar a paralisia. Não tem remédio. Depois que você tratou a causa, paralisia de Bell, síndrome de Hansen-Hunt, lá nos seus primeiros 15 dias, não tem mais remédio, é só tratamento, tá bom? Vamos lá. Pois é, alguns profissionais ainda usam. Pelo amor de Deus, o Peu falando que faz gelo todo dia. Para de fazer gelo, nunca faça gelo. Para com o gelo que seu rosto deve estar rígido. É isso que eu tô falando. Pelo amor de Deus. Olha lá, o povo já tá falando, não, pelo amor de Deus. Não faça, tá? Peu significa que o seu tratamento não tá legal. Que quem tá fazendo o seu tratamento não tá indo pro caminho certo. Presta atenção nisso e cuidado, porque isso pode comprometer totalmente o que você pode conquistar, tá bom? A Fernanda, eu tô com 28 dias de paralisia, aí meu rosto tá quase perfeito, não acredito que tô quase recuperada, eu tô tão feliz que finalmente tive coragem de postar nas redes. Ótimo! Muito bem, parabéns, viu, Fernanda? É um baita desafio, mas continua nessa. Ó, então o Peu tá perguntando, o que fazer para não atrapalhar a recuperação? O que não fazer? Chicletes, gelo, canudo, encher bexiga, exercício de mímica, careta, eletroestimulação, exercício de fortalecimento, ficar testando o seu rosto no espelho ou no celular, tá bom? Nada disso pode. Ai, meu Deus, o Peu falando que faz choque desde o começo e gelo também. Minha Nossa Senhora. Bom. Que bom que você tá... A Lana falando que vai voltar, que você tava se organizando. Lana, ainda bem. Porque tem mais coisa pra ganhar no seu rosto aí. Que bom, fico muito feliz. Já vou até avisar a Thaís. Ai, que bom. Muito bem, gente. O Peu falando, né? Me indicaram isso e faço até hoje. Quem indicou não foi isso por mal, tá? Mas é um profissional que não tá qualificado. Então a gente não vai trazer uma culpa para aquela pessoa nem para você. Mas a partir de agora que você sabe que não pode, desencana disso, tá? Ai, muito bem, vai parar imediatamente, ufa. Não existe protocolo pronto. O tratamento depende da fase, tá perguntando aqui, o tratamento depende da fase de cada paciente, depende da fase e depende do que ele está apresentando naquele momento, naquele dia. Por isso que a gente avalia o tempo todo, não é uma questão assim, você pode fazer uma reavaliação global em alguns momentos do seu tratamento, mas é a cada minuto que você está avaliando o que está acontecendo ali. Quem é paciente nosso sabe que é assim, faz um movimento,
presta atenção, avalia. Ok, agora vamos fazer essa intervenção para ter um resultado na hora. Para ver se aquela intervenção já teve uma melhora, tá? Vamos ver. Vamos ver. Ó, o Davi falando, graças a você e a Rafa eu retorno pro meu trabalho no final do mês. Uhul! Muito bom. Olha, até arrepiei, Davi. Até arrepiei. Ótimo. Muito bom. Exatamente, análise do movimento. A Fernanda também volta ao trabalho semana que vem. Ai, maravilha. O Marcelo e Stephanie, eu faço massagem, minha esposa, acompanhando você, ela fez um implante de nervo. Lembra que a massagem sozinha não é o que vai direcionar, tá bom? E é importante também ela fazer o massageamento para ela saber o que está acontecendo no rosto dela, tá? Como faz falta profissionais especialistas? O meu tratamento parece estar todo errado, infelizmente ainda dependo do plano. Essa questão de depender do plano ou do SUS, gente, é muito delicada, porque não é o plano ou o SUS que obriga o profissional a fazer um tratamento inadequado. Por exemplo, esse fim de semana eu dei curso, tinham várias profissionais que eram do SUS de cidades diferentes. Então não é o problema do SUS ou do plano, é o profissional que não procura se capacitar para atender, tá bom? Não tem nada a ver com o SUS ou com o plano. Muito bem. Que bom que vocês estão focados. Gente, eu estou só escutando, juro. Eu estou só escutando a Zaya comer a minha pizza, cara. Eu só estou escutando. Então, a Cris perguntando, eu falei o que não pode, mas o que pode? O que pode é o que o seu terapeuta ou o tratamento correto vai te dizer na hora. Eu não posso virar para você e falar assim, faça isso. Eu preciso ver o que você precisa. Primeiro que tem que ter um objetivo, tá? Massageamento, tipo, não vai fazer resultado, ela pode atrapalhar. Lembra que eu falei na semana passada? A massagem errada também pode atrapalhar. Então, o que pode fazer é o que o seu profissional especializado tá olhando para o seu rosto e falar, olha, nesse momento os seus objetivos são esse e a gente vai fazer isso porque é o que você está precisando. Não tem como tratar paralisia facial sozinho. Vocês vão tratar um AVC sozinho? Não vai, gente, não dá, tá? Se vocês não prezam demais pro seu rosto, isso não impacta tanto no rosto, por que vocês vão minimizar a importância? Tem que tratar, tá bom? Tem que tratar. Vamos ver o que mais. A Helena perguntou, é possível ainda ter sequelas depois de um ano? Eu vou ver se eu consigo entender a sua pergunta, tá, Helena? É possível piorar depois de um ano? Você tá super bem e de repente piorar depois de um ano? Normalmente não. Mas é possível não melhorar depois de um ano? Tipo, você chegou com um ano da paralisia e não melhorou até agora. Vai melhorar de repente ou as sequelas podem continuar? Sim, elas podem continuar, tá? A Gilvanda falando, estou fazendo tratamento de paralisia facial desde julho com fisioterapeuta. Ele indica muitas caretas e já estou quase curada. Gilvanda, desculpa. Não. Por quê? O que acontece? Você pode ter uma melhora até cerca de 3 ou 4 meses. Se você está fazendo desde julho 7, suponho eu que você esteja entre 2 e 3 meses de paralisia, tá? Se você está entre 2 e 3 meses da paralisia, você ainda está no momento que o seu rosto começa a apresentar movimento, mas não apresentou as cinesias ainda, porque elas só começam a aparecer com 4, 5 meses. Então, o que pode acontecer com você? Você começa, 3 meses, 4 meses, olha, tô curada. De repente, o seu rosto começa a piorar, porque ele começa a repuxar. O rosto que antes estava flácido começa a ficar preso para cima. E você começa a ver que o lado que você teve a paralisia fica mais alto do que o outro lado. Você começa a sentir que está rígido, começa a ter dor no rosto. Você vai sorrir e começa a puxar para um lado que você não pretendia. Então, cuidado com isso.
Vai lá, não mesmo. Letícia, estou com paralisia. Gente, não precisa chamar de doutora, não, pelo amor de Deus. É Grazi, tá? Estou com paralisia há 3 anos. Tem algum tratamento mais profundo que eu posso fazer? Fui diagnosticada com síndrome de Melkersson-Rosenthal. Primeiro, Letícia, você precisa fazer o tratamento correto. Por mais que você tenha paralisia há 3 anos, você tem que fazer o tratamento correto que você consegue evoluir muito. Segundo, como você tem a síndrome de Melkersson-Rosenthal, você tem que cuidar muito bem do seu estilo de vida. Mas assim, não é pouco. Cuidar muito bem, porque infelizmente quem tem a síndrome de Melkersson-Rosenthal tem uma possibilidade maior de ter recidivas. Como que você vai controlar essas recidivas? Você vai manter uma excelente qualidade de vida. Você vai se alimentar com poucos carboidratos, açúcar e carboidrato livre, tipo farinha e tudo mais. Você vai fazer atividade física constante, você vai dormir muito bem, você vai ter momentos de diversão, de hobby, diversão ativa, tá, gente? Não diversão ficar na Netflix, diversão sair com os amigos, jogar alguma coisa, passear em algum lugar. Você vai controlar o seu estresse, porque, infelizmente, você tem um pouco mais de chance do que as outras pessoas de ter uma recidiva. Então, cuide muito bem da sua qualidade de vida. E isso é diariamente, para que, se acontecer um momento de a sua imunidade baixar, não ficar tão fácil de você ter uma nova paralisia, tá bom? Certo? Muito bem. O tratamento, na verdade, ele não é subjetivo, ele é individualizado. Individualizado para aquele paciente naquele momento. A Maís Artes está falando assim, eu estou indo num profissional que não é especializado porque no plano não encontrou alguém que é. Mesmo que você esteja fazendo, observe o que você está fazendo. Se o profissional estiver fazendo o que não pode, é melhor você não fazer nada do que você fazer o que não pode. Porque o que não pode vai piorar suas sequelas. A Angélica perguntando se a gente atende online. Sim, todos os nossos atendimentos, eu tô falando nossos porque são da nossa equipe aqui, que é uma equipe que eu falo que é fantástica. Tem um monte de paciente nosso aqui que tá atendendo, sendo atendido por elas e estão excelentes. A Inês, como eu falei aqui, um resultado surpreendente. E a gente só atende online, porque a gente desenvolveu esse método que a gente consegue trazer uma evolução muito melhor e mais rápida e surpreendente no online muito mais do que no presencial. Então, só online. A Rafa falando, já passei por diversos profissionais que insistem em terapia como gelo, eletro, entre outros. Mas é difícil nós, meros mortais, discordar dos profissionais. Não, não é difícil. Você não é obrigada. Não existe hierarquia nesse sentido. Eu mando. É simplesmente você fala assim, tem terapia na próxima semana? Você liga, não precisa nem falar para ele. Desmarca, fala, olha, não vou conseguir mais fazer. Por quê? Porque isso vai te prejudicar. Só para manter uma coisa legal como profissional ou para fazer qualquer coisa você vai se prejudicar? Não, gente. Não faça isso com vocês. Posso fazer compressa todos os dias? Pode. Inchaço é esperado, mesmo em caso crônico após 15 anos de paralisia? Seria uma situação para se alertar, algo grave? Miriam, inchaço, eu preciso entender um pouco mais o que você está fazendo e da onde veio esse inchaço, tá? Preciso entender mais, não consigo te dizer sobre isso nessa mensagem, tá? Então, ó, a Luciana, agora, se a Luciana tá falando aqui, é comum o lado do rosto ficar inchado após um mês? Não é comum e provavelmente quando incha nesse período ou no começo do tratamento é porque está tendo sobrecarga no seu rosto. Você está fazendo coisa demais e coisa errada, tá? Aí sim pode... Que susto, Zaya, putz grila, quase falei um palavrão. Você comeu a minha pizza, né? Você foi lá comer Fala se... Olha essa orelha baixa. Aprontou ou não aprontou? Isso é pizza no seu nariz, Aya? É? Comeu minha pizza, provavelmente. Depois eu mostro pra vocês o que virou. Então não é comum, tá bom? Não é comum. Grazi, comer doce pode atrapalhar?
Atrapalha sim, porque o doce é inflamatório. Quanto maior a nossa inflamação corporal, pior a regeneração nervosa, tá? A Dati Rodrigues, eu gostaria de ter acesso a artigos e protocolos atuais. Não, para paralisia facial, você me indica, o que eu te indico, Dati, é você fazer o curso, porque não tem um artigo, e se eu te der um artigo, você não vai conseguir entender a fundo para atender com qualidade. Paralisia facial não é uma coisa que você consegue, com uma sentada, ler e atender muito bem. Então, por exemplo, o processo de eu montar o curso foram meses e meses e meses estudando a fundo. Eu já fiz isso para você, tá? Então, esse é o melhor caminho, é o curso. E não existe protocolo. Protocolo foge, porque tudo que você vê de artigo te dando protocolo tá errado, tá? Você vai prejudicar seu paciente. O Peu tá falando, pra ser sincero, eu tô muito confuso, porque as pessoas indicam gelo, chicletes, canudos, caretas e mímicas. Olha, Peu, você tem total possibilidade de escolher ir para esse caminho. Eu tô aqui te passando por todo esse conhecimento. São mais de 15 anos atendendo paralisia facial. São 7 anos atendendo exclusivamente e estudando todo dia sobre paralisia facial. Eu tenho mais de 300 alunos, fisioterapeutas alunos. A gente está com mais de 475 pacientes atendidos. Os resultados são surpreendentes. Pacientes com 30 anos de lesão, 20 anos de lesão, pacientes que não tinham expectativa nenhuma de melhora. Hoje eu atendi uma paciente que ela já passou por todos os tratamentos possíveis e imagináveis no Brasil e fora. Os resultados que a gente está conseguindo com ela, ela nunca conseguiu. Então, no sentido de uma paciente que era flácida, depois de 3 anos, tá com movimento e começando a abrir sorriso. Nem eu esperava isso. Mas você fica à vontade. Eu falo tanto para os alunos quanto para vocês aqui. O que vocês vão fazer com a informação que eu passar para vocês é a escolha de vocês, tá? Eu tô passando, como eu falei, o meu objetivo, a minha missão na vida é que eu faça diferença na sua vida, Peu, para que você não sofra lá na frente. Para que você não chegue para mim daqui a 6 meses e fala, Grazi, eu vim fazer a avaliação e foi isso que eu fiz. E eu olho para o seu rosto e falo assim, putz grila, não precisava estar assim. Não precisava estar com essa sequela. Mas, mais uma vez, vocês fazem o que vocês querem com as informações. Eu não vou obrigar ninguém a nada. Eu só estou dizendo por toda a experiência que a gente tem aqui. Certo? Oi, Lu! Que bom, Rafa. Justamente fiz. Abandonei todos e mantendo seguido suas dicas. Ótimo. Ah lá, o Davi falando. É maravilhoso fazer a fisioterapia online. Elas são fera. Muito obrigada. Romualdo Célia 20. Há quase 7 meses tive uma paralisia por herpes e estou tratando com fisioterapia e tomei a medicação indicada pelo neuro. Está aparecendo cinesia, mas você fala diferente do que estão fazendo. É a mesma coisa, tá? Talvez não seja não dá. Estão falando aqui daquela paciente estar inchado, seja inchaço e flacidez. Eu não acredito que seja isso, não. Foi o que eu fiz, Grazi. Parei com o tratamento errado e sigo suas dicas e uso bolsa de água morna. Isso tem melhorado bastante. Mas tô esperando sua avaliação, hein, Cris? Pois é, minha pizza já foi. Eu quero tirar o dente do siso. Isso me dá muita dor por causa da minha paralisia. É possível? Sim, é possível, tá? Super possível. Muito bem, Peu. Ótimo. Quanto vitamina B e ômega 3, gente, não tem informação suficiente para falar sobre isso, ainda não tem artigo específico falando sobre isso, não consigo dizer que sim, não que não. Mas o que eu não gosto e o que eu tenho visto é assim, etna e citoneurin, quando já está na fase de sequelas, passa a ser prejudicial, tá bom? Lembra que eu falei que o rosto é muito mais fácil contrair do que relaxar? E o etna e o citoneurin têm a tendência a atrapalhar esse relaxamento. Então, Lu, muito obrigada. A Lu falando que a gente é excelente profissional. Beijo, linda. Esses neurologistas são tudo doidos. Pediu pra mascar chiclete, canudo e mímica. Aí tem outra questão, né?
Aí que tem outra questão. Por quê? Os neurologistas, os otorrinos, eles não são especialistas em reabilitação. Eles vão olhar a causa da paralisia facial. E às vezes nem olhem com atenção, né? Quantos de vocês já passaram e não se sentiram menosprezados por alguns médicos, infelizmente, tá? Angélica, como faço para saber como funciona o atendimento online? Tem várias formas. Ou você pode mandar um direct, ou você pode entrar no link que tem na bio, que tem lá para você já agendar a sua consulta. Vai entrar no WhatsApp e você vai conversar com a Ká, que é a nossa secretária, um amor de pessoa, e a gente vai já agendar a sua avaliação o quanto antes, tá bom? Que bom, Peu, que bom. Então, não pode ser flacidez, às vezes não é flacidez, porque se ela desenvolveu um inchaço depois de um mês, ela tá subindo o rosto, tá? O inchaço, ele só vai acontecer se você tem uma alteração, por exemplo, quando que eu vejo inchaço? Vou ser bem sincera. Quando eu vejo inchaço? Quando estão fazendo ou gelo ou mímica, tá? Gelo, desculpa, ou eletro ou mímica. Eu já peguei 2 pacientes com edema de face que a gente demorou meses para diminuir pelo uso de eletro, tá? A Luciana falando, perdi tanto peso só de parar de comer doce, vou sumir. Luciana, desde quando comer doce é coisa boa para sua saúde, mulher? Não faça isso. Olha, eu tenho alguns exemplos aqui de pacientes que tinham paralisia grave, tá? E que tiveram uma evolução surpreendente, porque antes da paralisia faziam uma alimentação low carb, quase low carb, e faziam bastante atividade física. E foram pacientes que, assim, não tomaram a dosagem adequada de medicamento logo de cara, então eu já fiquei morrendo de medo. E uma paralisia importante. E tiveram uma evolução super significativa, tá? Então, isso faz diferença. A Joyce, hoje em dia não se usa mais facilitação neuromuscular proprioceptiva? Não. Opa, vocês estão afiados nas perguntas, hein? Obrigada, Catherine. Que bom que você está aqui. Tem como melhorar depois de 27 anos de paralisia? Tem! A gente consegue sim melhorar. Trazer para uma recuperação completa? Provavelmente não, tá bom? Mas melhorar com certeza, com certeza. Oi, Camila! Vamos lá. Tem uma pergunta que veio aqui. Já estou com 3 anos de paralisia. Não, já respondi essa pergunta aqui. Certo, pessoal? Certo, muito bem. O que você quer que eu fale, Adriana? Muito bem, vamos terminando essa live maravilhosa. Gostei muito de ter feito, vocês estavam com perguntas excelentes. Deu para entender o porquê que não pode fazer fortalecimento? Certo? Combinado? Semana que vem tem mais live e semana que vem tem análise de movimento. Semana que vem vamos fazer análise de movimento, então preparem-se, tá bom? Semana que vem vou chamar vocês para fazer aquela análise que eu falei de ver o que está acontecendo com o rosto. Combinado? Beijos, boa noite e nos vemos nos stories.